Ainda falando de célula primitiva, nós vamos definir o conceito de célula de Wigner-Seitz ou Wigner-Seitz. Essa célula, o conceito dela está ligado ao fato de que é possível definir uma célula primitiva com todas as propriedades de simetria da rede de Bravais. Então, é a proposta dessa célula primitiva de Wigner-Seitz. Muitas vezes não dá numa primeira análise de perceber, para a gente perceber as propriedades de simetria da rede de Bravais, olhando para a célula de Wigner-Seitz, mas aplicando as operações de simetria é possível verificar isso aí. É que olhando para a célula convencional fica mais fácil, muitas vezes, da gente perceber as propriedades de simetria. Mas a escolha mais comum da célula, aliás, a forma da gente construir a célula de Wigner-Seitz é pegar um ponto da rede, que vai ser o ponto central. Então, a ideia básica de construção é que, como ela vai ser uma célula primitiva, ela só vai conter um único ponto da rede, e esse ponto vai ser o ponto central, tá? E de modo que, se você for colocando lado a lado várias células de Wigner-Seitz, o que vai acontecer é que você compõe a rede como um todo sem deixar nenhum buraco. Bom, ela vai conter um ponto da rede e ela vai ser construída a partir dos primeiros vizinhos daqueles pontos, tá? Como é que isso é feito? Vamos olhar. O limite entre duas células vai estar a meia distância entre esses pontos. Então, você vê que a construção dessa célula de Wigner-Seitz, ela vai ter a ver com o ponto intermediário, tá? Da linha que une o ponto central e os primeiros vizinhos. Então, uma das formas de construir a célula de Wigner-Seitz é ligar um determinado ponto da rede a todos os primeiros vizinhos, nesse caso, tá? E traçar planos perpendiculares, planos se eu estiver falando de 3 dimensões, e linhas se a gente estiver falando de rede bidimensional, tá? Planos perpendiculares à linha a meia distância entre os vizinhos, tá? E aí a superfície, ou seja, esse plano, definido pela intersecção dos planos perpendiculares, que a gente acabou de traçar, vai ser, então, a célula de Wigner-Seitz. Vamos olhar aqui, no caso bidimensional, como é que ficaria. Então, você tem esse ponto aqui, que é o nosso ponto central, que vai estar no centro da célula. Esses aqui, ó, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos são os primeiros vizinhos. Então, a gente constrói linhas ligando o ponto central aos primeiros vizinhos. Aí vai pegar linhas perpendiculares aqui no meio do caminho, tá? E unir essas linhas perpendiculares, e essa figura aqui, então, vai ser a célula primitiva de Wigner-Seitz para essa rede de Bravais aqui que a gente está considerando. Isso aqui no caso bidimensional. Se eu vou para o tridimensional, a ideia é a mesma. Eu acredito que aqui seja mais fácil da gente visualizar, tá? Mas você tem o ponto central aqui. Os primeiros vizinhos, eles estão aqui nessas posições, certo? Aqui em cima, aqui embaixo, aqui do lado. E você está vendo esses planos? Eles estão a meio caminho entre esse ponto central e os primeiros vizinhos, tá? Aqui é um outro exemplo que a gente pode parar o vídeo, inclusive, e imaginar isso aqui, né? Os primeiros vizinhos, aqui para a rede cúbica de corpo centrado e para aqui para a rede cúbica simples, tá? Bom, tem mais exemplos aqui, ó. Você pode ver que a construção é a mesma, então os planos perpendiculares, as linhas que unem o ponto central aos primeiros vizinhos, tá? A meio caminho dessa distância, e aí a gente constrói a célula primitiva em cada uma dessas situações. O único ponto que faz parte dessa célula é o ponto que está lá no centro, então por isso é uma célula primitiva. Ok? Definida então,
Vamos agora falar de sistemas cristalinos e depois falar de alguns casos específicos, alguns sistemas, algumas redes que são, alguns exemplos que são relevantes, né, importantes para a gente mencionar, e aí a gente finaliza. Bom, as redes cristalinas tridimensionais, elas estão agrupadas em 7 sistemas cristalinos, tá? Sendo que, para a gente definir cada um desses sistemas cristalinos, tá? Nós vamos ter células unitárias que vão ter 3 eixos cristalinos A, B e C e 3 ângulos alfa, beta e gama, tá aqui representado, ó, os eixos X, Y, Z e as distâncias A, B e C, que a gente chama de parâmetro de rede, e os ângulos alfa, beta e gama. E os sistemas cristalinos, eles vão estar relacionados justamente a esses parâmetros, tá? A relação que esses parâmetros guardam entre si, os valores dos ângulos e por aí vai. Então, a gente tem esses sistemas cristalinos aqui, ó, o cúbico, o hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrômbico, monoclínico e o triclínico, com as suas características, né? No cúbico, os 3 parâmetros de rede são iguais, os 3 ângulos são 90 graus. No hexagonal, A igual a B, mais C é diferente. Alfa igual a beta igual a 90 graus, mais o terceiro ângulo é 120 graus, como a gente pode observar aqui nessa imagem. No tetragonal, que A é igual a B, mais C é diferente, mas os 3 ângulos são 90 graus. Está aqui a representação do sistema tetragonal, o romboédrico, que tem os 3 lados iguais. Os 3 ângulos são iguais e são diferentes de 90 graus, tá? A representação aqui. O ortorrômbico, que vai ter os 3 ângulos diferentes, os 3 parâmetros de rede diferentes, mais os 3 ângulos iguais a 90 graus. O sistema monoclínico, que tem os 3 lados diferentes, tá? Alfa e gama são 90 graus, mas beta é diferente de 90 graus, tá? Aqui o beta é diferente de 90 graus. E o triclínico, que vai ter os 3 lados diferentes e os 3 ângulos diferentes de 90 graus, e assim a gente tem os 7 sistemas, tá? Bom, em 1848, Bravais, que é esse cristalógrafo francês, mostrou que a partir desses 7 sistemas cristalinos é possível a gente montar 14 redes que então ficaram conhecidas como as redes de Bravais em 3 dimensões. E simplesmente ele vai pegar cada um daqueles sistemas, tá? E vai incluir as suas variações, sendo que nós vamos ter a rede primitiva, a rede de corpo centrado, a rede de face centrada ou variações em que uma das faces é centrada, tá? E essas redes de Bravais, elas são usadas para caracterizar todos os possíveis grupos espaciais. Grupo espacial, gente, é um grupo que compartilha o mesmo conjunto de operações de simetria, tá? E com isso a gente pode definir todas as estruturas cristalinas existentes. Então, muitas vezes você olha para uma estrutura cristalina, tá? E os átomos todos, eles não definem os pontos da rede de Bravais, mas sempre vai ter uma rede de Bravais associada. Por quê? Porque quando os átomos não estão nos pontos da rede de Bravais, a gente pode considerar que existe uma rede e existe uma base formada por mais de um átomo, que é o que nós já vimos anteriormente e vamos ver mais alguns exemplos daqui a pouco, tá? Aqui os outros, né, que faltava a gente mostrar, mas de fato a gente tem todos aqueles sistemas com essas possíveis variações aqui, de corpo centrado, face centrado, tá? E aqui, então, a gente tem o conjunto que foi mostrado nos 2 últimos slides com todas
as 14 possíveis redes de Bravais tridimensional. A cúbica, que foi a que a gente mais falou até agora, né? Então, a cúbica simples ou a cúbica primitiva, né? A de corpo centrado, a de face centrada e a rede hexagonal, que a gente já mostrou também anteriormente e, bem, todos os outros sistemas. E também, a partir dessa definição, a gente pode, para cada um dos sistemas, tá, definir a célula primitiva de Wigner-Seitz. Muito bem, lembrando que a rede ela vai ter uma base, né? Então você tem os pontos da rede de Bravais, mas o determinado sólido cristalino ele vai ser descrito usando dois elementos, a rede de Bravais e a base, como a gente já falou. E essa base ela vai descrever a forma como os átomos, íons, moléculas, etc., vão ocupar os pontos da rede de Bravais. A gente já mencionou tudo isso, né? Então, vamos passar adiante, dando alguns exemplos de estruturas cristalinas que são importantes. Um exemplo é a estrutura do diamante, que se a gente olhar os pontos onde se encontram os átomos, eles não obedecem àqueles critérios que nós usamos para definir uma rede de Bravais, tá? Qual que era mesmo? Eu posso definir com um R, que é uma combinação linear de 3 vetores primitivos, ou então eu posso olhar para um ponto qualquer na rede e ele vai ser equivalente a todos os outros pontos. Se a gente olhar para essa estrutura aqui, a gente vê que isso não acontece. Porém, nós podemos considerar que essa estrutura é uma estrutura de face centrada com uma base que é composta por uma estrutura cúbica de face centrada com uma base que é composta por dois elementos, tá? Então, você pode pensar aqui, ó, isso aqui, ele balançando assim fica difícil, né? Mas esses dois elementos fazem parte da base. Para cada um, para cada elemento, esse aqui, tá? Vai estar combinado com esse. Para cada um dos pontos da rede de Bravais, que seria uma rede cúbica de face centrada, eu vou ter uma base composta por dois átomos de carbono, tá? Sendo que esse segundo átomo está a 1/4 da diagonal do cubo, né? Bom, uma estrutura que é muito parecida com a estrutura do diamante é essa estrutura que a gente chama de blenda de zinco, tá? Veja que é bem parecida com a anterior que a gente viu para o diamante. A única diferença aqui é que nós temos dois átomos distintos, né? O enxofre e o zinco. E nessa estrutura aqui, a gente vai ver que tem vários compostos que se cristalizam, tá? E que nessa estrutura, eles vão ter ligações parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. Aqui estão alguns exemplos de materiais que cristalizam nessa estrutura, que a gente chama de blenda de zinco, e aqui os parâmetros de rede, né, de cada um deles. Aqui mais algumas imagens mostrando a estrutura de blenda de zinco, tá? Lembrando que a base ela vai ser composta por um átomo de zinco e um átomo de enxofre. Aqui o grupo espacial, lembra que a gente falou que o grupo espacial ele vai conter um conjunto de operações de simetria. Essas letrinhas aqui, quando a gente estuda em teoria de grupos, a gente vai ver que cada uma delas corresponde o F é porque é cúbico de face centrada e essas outras, cada uma corresponde a uma operação de simetria que é possível fazer com esse elemento, tá? Indo adiante, existe uma estrutura muito importante porque vários materiais eles cristalizam nessa estrutura, tá? Que é uma estrutura que nos dá o empacotamento máximo, tá? E por dar um máximo empacotamento é uma estrutura bem estável e é por isso que vários compostos eles vão cristalizar nessa estrutura. A gente trouxe aqui uma imagem que lembra um pouco
esse empacotamento máximo e que é justamente, se você for numa feira, a forma como as frutas vão estar empacotadas, tá? Na época em que se começou a estudar a estrutura dos sólidos, na verdade era usada a imagem não de frutas empacotadas, mas de bolas de canhões empacotados. Mas esse empacotamento máximo, tá? Ele, como a gente falou, ele vai acontecer para vários materiais na natureza e a gente tem relacionada a esse empacotamento máximo uma estrutura que se chama HCP, que significa Hexagonal Closed Packet. É importante a gente ver que não são todos os pontos ocupados por átomos que fazem parte da rede de Bravais, então a gente pode dizer, olha, os pontos dessa estrutura não são uma rede de Bravais, mas na verdade dá para associar uma base, dá para definir a rede de Bravais, que vai ser uma rede hexagonal, tá? E vai ter uma base associada a essa rede. E como a gente falou, muitos sólidos elementares têm essa estrutura, tá? Os metais, em especial, vários metais têm essa estrutura, e mais esses exemplos que estão aparecendo aqui. Vamos olhar aqui um exemplo, né, que é justamente o ferro, HCP. Ela vai ter dois átomos. Uma rede desse tipo tem uma base composta por dois átomos, certo? Sendo que eu posso associar esses planos aqui aos pontos da rede de Bravais e aqui o segundo átomo da base. A estrutura HCP é uma estrutura hexagonal e o que acontece é que em cada um desses pontos aqui que fazem parte da rede de Bravais, a gente vai ter um ponto associado. Mas vamos em frente falando da estrutura do NaCl, a gente já mencionou também, né, que é uma estrutura cúbica de face centrada e que a base vai ser composta de dois elementos. Tem vários materiais que cristalizam nessa mesma estrutura do HCl, que eles estão listados aqui. Um próximo exemplo, o cloreto de césio, tá? Que tem uma estrutura cúbica simples. A gente já mencionou anteriormente o cloreto de césio, inclusive o desenho anterior estava mais fácil de ver, né, de visualizar. Mas, de novo, é uma estrutura cúbica simples e vai ter uma base formada por um íon césio e um íon cloro. Acho que nesse desenho aqui fica melhor de ver, tá? Você pode imaginar como uma rede cúbica, onde os vértices estão ocupados pelos cloros e a meia distância você vai ter o césio, ou você pode imaginar o contrário, né? Uma rede cúbica cujos vértices estão ocupados pelos césios e a meia distância você vai ter os cloros. Tanto faz. Bom, essas são algumas das estruturas importantes. Na verdade, isso depende um pouco da área que a pessoa vai trabalhar, né? Mas a gente tem algumas estruturas que elas são referências para outros materiais, tá? Então, tem a estrutura, por exemplo, dos materiais ferroelétricos, que é a estrutura perovskita. Tem várias, tem as estruturas do tipo camadas, tá? Que vão ser uma camada de perovskita e uma camada de estrutura cúbica, que é a família dos materiais do tipo aurivírios. Tem as estruturas do tipo silenitas, que também são estruturas cúbicas. Vai depender um pouco da área que a pessoa trabalha e ela vai ter um contato mais próximo com determinados tipos de estrutura. Para finalizar, a gente vai falar de polimorfismo, que é uma coisa que acontece bastante e que, inclusive, tem pessoas cujo trabalho é só olhar para mudança de fase e propriedades de materiais que têm polimorfismo. O que é o polimorfismo? Algumas substâncias exibem mais do que uma estrutura cristalina e esse fenômeno ele é conhecido como
polimorfismo. Quer dizer, você tem o mesmo material, a mesma estequiometria, mas estruturas cristalinas que podem variar, tá? No caso de ser um sólido elementar, tá? Então, um sólido monoatômico, então, esse fenômeno de polimorfismo, ele se denomina alotropia. Mas você também pode continuar chamando de polimorfismo. Essa modificação polimórfica provocada por variações de pressão e temperatura é acompanhada por variações nas propriedades do material. Por exemplo, materiais que, num intervalo de temperatura, são ferroelétricos, depois passam a ser paraelétricos, tá? Materiais que mudam o índice de refração quando eles mudam de estrutura e por aí vai. Tem um exemplo bem conhecido que é do carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio, na verdade, ele pode estar na forma de calcita, vaterita, e cada uma vai ter uma estrutura cristalina diferente, tá? Uma delas é a estrutura trigonal, que pode passar para a estrutura ortorrômbica e tipicamente vão mudar as propriedades ópticas desse material quando ele se apresenta em estruturas cristalinas diferentes, tá? Também a gente observa muito, né? No óxido de alumínio isso acontece também, mas o exemplo que é trazido aqui é o do ferro, tá? Ferro alfa, o ferro gama, o ferro delta e depois a fase líquida. Mas aqui são 3 estruturas cristalinas, tá? Cúbica de corpo centrado e de face centrado, a depender do intervalo de temperatura que esse material está sujeito, tá? Aqui nos outros exemplos também, né, de formas alotrópicas de materiais metálicos, tá? A gente tem a temperatura ambiente, uma certa forma, mas aí, à medida que você vai variando a temperatura, a estrutura cristalina ela vai ter essa transição de fase. E, é claro, algumas propriedades mecânicas também variam, né? E por conta disso, muitas vezes a gente desenvolve linhas de pesquisa para tentar manter estável a temperatura ambiente, a fase que é, do ponto de vista mecânico, é a fase com melhores propriedades mecânicas, que é justamente para ter um desempenho melhor do material, tá? Materiais que mudam a estrutura cristalina, eles vão mudar muitas vezes também os parâmetros de rede. Por isso, na hora que você vai fazer um processamento em escala industrial, é importante conhecer essas mudanças de fase justamente para evitar a formação de defeitos extensos no material e assim prejudicar o processo de fabricação desses materiais. Um exemplo de polimorfismo, alotropia, muito importante, é justamente o caso do carbono, né? Que nessa estrutura aqui, que é a estrutura do diamante, né? Ele tem uma propriedade mecânica importante, né? O diamante é, inclusive, instrumento de corte em várias situações. E aí, na medida em que você vai tendo outras estruturas do carbono, você vai vendo outras propriedades importantes também, condução elétrica, propriedades ópticas, né? Então, a gente pode ter o grafite, que vai estar nessa estrutura aqui, detalhada aqui, tá? O grafeno, que é parecida com a estrutura do grafite, mas você tem folhas monoatômicas. A gente, se pegar o grafeno e dobrar, a gente tem nanotubos, e aí os nanotubos podem se encontrar em diversas morfologias, e aí a gente tem ainda essa outra estrutura que é importante do ponto de vista da pesquisa científica, que é a estrutura do fulereno, todas formas alotrópicas do carbono.
E aí vão ter propriedades também, né? Aqui, ó, a estrutura, as propriedades térmicas e elétricas, propriedades mecânicas, tá? Tudo vai se diferenciar. E aí a gente tem as diversas aplicações, tá? Então, o grafite, por exemplo, ele é muito usado como elemento lubrificante, tá? Ele é um bom condutor elétrico, ele tem uma alta condutividade térmica. Quando você vai para o diamante, que é um material bastante duro, né? Então, a alotropia dele surge em relação às outras estruturas do carbono justamente por conta de pressão, né? Se aplica pressão, inclusive diamante sintético já é fabricado há muito tempo, né? Justamente pegando outras estruturas de carbono e trabalhando em termos de pressão para ele ganhar essa estrutura do diamante que tem alta dureza e que é bastante usado na indústria, né, como ferramenta de corte. Bom, aí quando você vai para o fulereno, por exemplo, né, ele é um semicondutor, então ele tem várias aplicações de semicondutor. Aqui para falar de alguns exemplos, né, eu acredito que o carbono é um dos exemplos mais importantes quando a gente fala em alotropia. Bom, pessoal, e com isso a gente finaliza esse capítulo, tá? Na próxima aula, a gente prossegue já no capítulo seguinte. Até lá, pessoal!